Bom dia, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. Bom domingo a todos. Espero que vocês estejam bem. Espero que, apesar desta pandemia aí, né? Parece que tá vindo uma segunda onda aí. Eu não sei o que tá acontecendo. Essa loucura que tá sendo esse ano. Semana que vem a gente já tá entrando no mês de dezembro. E eu espero de coração que Deus esteja cuidando de vocês, que Deus esteja acompanhando vocês, que de alguma forma essas aulas que nós estamos fazendo, que nós estamos gravando, estejam servindo de ajuda para vocês, não só como um passatempo, mas como um momento de reflexão, um momento de a gente estar juntos com Deus, estar juntos com os nossos irmãos mesmo, porque mesmo à distância a gente acaba depois comentando as aulas ou no chat do YouTube, ou a gente acaba comentando via WhatsApp nos grupos. Pelo menos nós os professores, né, a gente sempre está comentando as aulas, sempre está conversando sobre temas, então a gente acaba sendo edificado, mesmo que à distância. Então eu espero que isso possa estar acontecendo com você, que você possa estar sendo abençoado por nós, porque nós estamos sendo abençoados fazendo essas aulas para vocês, tá bom? A gente vai seguir aqui o tema da nossa aula. Desculpa ficar toda hora mexendo no note aqui, eu estou tentando achar a regulagem perfeita. E a gente vai seguir aqui fazendo o tema da nossa aula. E a gente vai seguir na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2. E o tema é o segredo de uma vida vitoriosa. O segredo de uma vida vitoriosa. Antes da gente entrar no texto, o que é para você uma vida vitoriosa? O que a sociedade em si vai definir como uma vida vitoriosa? Seria uma vida cheia de conquistas e bens materiais? O cara mora bem, né? Compra uma bela casa, um belo imóvel. O teu emprego dos sonhos, esse cara é vitorioso. Ou então tem a família perfeita, a esposa perfeita, o casamento perfeito, os filhos perfeitos, como se existisse, né? Eu já falei uma vez, não existe família perfeita, não existe casamento perfeito, não existe filhos perfeitos, não existe esposa perfeita, não existe marido perfeito. Sabe por quê? Porque tudo isso que eu falei é feito por seres humanos, e nós somos imperfeitos. Então, tudo que a gente fizer vai ter imperfeição no meio. Não tem conversa. Então, não existe nada perfeito. Porque tudo que é feito por obras humanas é imperfeito. Então, se é feito com imperfeição, vai ser imperfeito. Será que é isso? Ter uma vida assim, maravilhosa, fantástica? Uma vida capa de Facebook, de Instagram, sabe? Aquela vida... fotos somente sorrindo. Às vezes eu tenho Facebook, eu tenho Instagram, uso muito mais para outras coisas do que necessariamente para uma questão de rede social. Eu uso para entrar em grupos de discussão, fóruns, eu gosto bastante de ler, participar de interesses, fóruns de interesses, né? Mas a verdade é que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente, na nossa rede social, transforma a nossa vida numa vida quase perfeita. Que a gente só posta... O que a gente posta na rede social? Só os bons momentos, só os momentos legais. Um dia eu estava lendo uma matéria de uma jornalista que eu não vou me lembrar, eu já até procurei na internet, não achei mais essa matéria. Faz muito tempo isso. Que ela falou que ela estava muito deprimida um dia e entrou no Instagram. Minto, no Facebook, na época o Instagram nem era bombado como é hoje, e ela começou a ver o Instagram de algumas amigas dela, e só a viagem perfeita, a foto maravilhosa com o marido e os filhos, todo mundo sorrindo, aquela coisa maravilhosa. Aí ela falou que ela começou a ficar com inveja das amigas dela. Aí ela falou que quando ela foi olhar o Facebook dela, era exatamente igual ao das amigas. Porque é isso, a gente fica tentando montar uma vida vitoriosa, perfeita, e é uma grande mentira.
Mas afinal de contas, à luz do Evangelho, o que a Bíblia e o que Paulo tem a ensinar para a gente do que é uma vida vitoriosa? Eu vou ler 2 de Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 11. E Paulo está vindo daquela treta dele com o pessoal de Coríntios, né? Ainda está, digamos, o assunto ainda está quente. E Paulo está escrevendo para o pessoal de Coríntios e está contando o que ele está fazendo, a vida dele. E ele está fazendo mais uma viagem missionária aqui na história. Vamos lá. 2 de Coríntios 2,12. Quando cheguei a Troade para proclamar a mensagem do Messias, senti plena abertura. Deus havia escancarado a porta, mas Tito não estava esperando por mim com notícias sobre vocês. Por isso, não consegui relaxar. Lembre-se, Paulo, no capítulo 2, ali no começo do capítulo, final do capítulo 1, começo do capítulo 2, começa aquela treta dele com os coríntios, porque ele não pôde ir, e os coríntios começam a fazer uma série de acusações para Paulo, mas mesmo assim, Paulo ainda está preocupado com eles, ele quer notícias deles. Paulo está falando assim, eu estou viajando aqui, mas vocês não saem da minha mente e do meu coração. Vocês estão aqui, ó, vocês estão guardados comigo. Preocupado, fui para a Macedônia à procura de Tito. Ó, ele vai para outro lugar, ó, e de alguma notícia que me tranquilizasse a respeito de vocês. Está inquieto, ele quer notícias dos irmãos problemáticos de Coríntios. Não abandona os caras. E consegui, graças a Deus. No Messias, em Cristo, Deus nos leva de lugar em lugar no desfile de vitória perpétua. Por meio de nós, ele traz o conhecimento de Cristo aonde quer que vamos. O povo aspira o excelente perfume desse conhecimento. Por causa de Cristo, exalamos uma doce fragrância que sobe até Deus e é reconhecida pelos que trilham o caminho da salvação. Um aroma com agradável cheiro de vida. Mas aqueles que estão no caminho da destruição nos tratam mais como se exalássemos o cheiro desagradável de um cadáver. É uma responsabilidade gigantesca. Quem é capaz de assumi-lo? Pelo menos não adulteramos a palavra de Deus, nem a pomos à venda. Permanecemos na presença de Cristo quando falamos, e Deus nos olha no rosto, ou seja, olho no olho. Deus, a gente pode olhar para Deus e Deus pode olhar para a gente. Falamos o que recebemos diretamente de Deus e o que fazemos de maneira mais honesta possível. Capítulo 3, versículo 1. Não parece que estamos elogiando a nós mesmos, insistindo em nossas credenciais, afirmando nossa autoridade? De jeito nenhum. Tampouco precisamos de cartas de recomendação, seja para vocês, seja de vocês. Vocês mesmos são toda a recomendação de que precisamos. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode simplesmente ler olhando para vocês. O próprio Cristo a escreveu, não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é escrita na pedra, mas entalhada em vidas humanas, e nós a publicamos. Não poderíamos estar mais seguros de que vocês são nossa carta de recomendação, escrita pelo próprio Cristo para Deus. Não pensaríamos em escrever tal carta. Só Deus pode escrever uma carta assim. Sua carta nos autoriza a levar adiante este novo plano de ação. O plano não foi escrito com tinta sobre papel, mas com lágrimas de notas de rodapé. Matando seu espírito, foi escrito em sintonia, o espírito com o nosso espírito e a vida de Deus com a nossa vida. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, muito obrigado por mais este momento, na tua presença e na presença dos nossos irmãos, mesmo que virtualmente à distância. Eu te peço que continue a nos abençoar, continue a abençoar os nossos irmãos, aqueles que estão com tristeza, ó Pai, que estão com saudade do convívio,
console eles, ó Pai. E a gente te pede, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, que essa vacina chegue logo, ó Pai, que nós sejamos visitados, ó Deus, pela Tua presença, ó Deus, e que em breve, ó Pai, muito em breve, nós possamos estar reunidos juntos, ó Pai, porque a verdade é que nós estamos com muita saudade do convívio, com muita saudade dos nossos irmãos, ó Pai. Então, em nome de Jesus, ó Deus, dê capacidade, sabedoria aos cientistas, ó Pai, para que esta vacina fique pronta logo e para que esse momento tão triste que a gente está passando se encerre logo. É no nome de Jesus que a gente ora e agradece. Amém. Para a gente começar a conversa, é importante entender que uma vida vitoriosa é uma vida em que as portas da vitória são abertas por Deus, não por nós. É óbvio aqui que a perspectiva de Paulo, quando Paulo está escrevendo sobre portas, sobre vitória, é uma perspectiva da pregação da mensagem do Evangelho. A gente tem que deixar isso muito claro. Mas a gente tem que também entender que Paulo está escrevendo para a gente que leva uma vida comum. Paulo está falando e escrevendo para uma igreja cheia de gente que tem seus empregos, que tem a sua vida normal, como a gente tem a nosso trabalho, nossa família. Então, Paulo está escrevendo para pessoas comuns. Ele não está escrevendo necessariamente para gente que vai virar missionário também, para gente que vai virar apóstolo. Está escrevendo para pessoas que vai tocar a sua vida, que vai trabalhar, vai bater o cartão na segunda-feira, tem que pagar suas contas. Então a gente tem que ter em mente que ele está dando testemunho da vida dele, mas ele está falando para a gente como a gente. Então, Paulo está falando o seguinte, que uma vida vitoriosa e que uma vida cheia de perspectivas boas é uma vida guiada por Deus, onde as portas, onde as oportunidades são todas elas abertas e preparadas por Deus, na vida toda, não só na mensagem do Evangelho. E Paulo era um homem que sabia que essas portas e que essas oportunidades eram abertas por Deus e não as desperdiçava. Mas a grande, digamos, sacada de Paulo é que Paulo ele tem a noção e ele tem a percepção de que o fato das portas serem abertas por Deus não transforma os caminhos que essas portas nos levam em caminhos fáceis, em caminhos tranquilos. Paulo ele tem essa percepção da dificuldade. E Paulo tem a percepção de como é difícil a gente tocar a nossa vida e tentar transformar a nossa vida em algo vitorioso, mesmo que sejam portas, oportunidades abertas e preparadas por Deus. E aí Paulo tem que desconstruir algumas coisas que a sociedade tem como premissa e que a sociedade dá como importante para que a vida vitoriosa seja uma coisa real e não um recorte, sabe, da nossa vida, não só um momento, que a vida seja uma constante de vitória. E Paulo começa fazendo isso quando ele abandona sua autoimagem. Fala, como assim Paulo abandonou a autoimagem? Vamos ler. Vamos ver o que Paulo vai falar para a gente em Filipenses. Filipenses 3, versículo 2. Cuidado com os cães uivadores. Eita, lasqueira, começou. Esses religiosos intrometidos que ladram, mas não mordem. Eles cultuam a aparência. Eu os chamo de fanático da circuncisão. Os cristãos verdadeiros são aqueles que o Espírito de Deus orienta para trabalhar no ministério, que enche o ar com louvores a Cristo, como fazemos.
Não seríamos capazes dessa tarefa sozinho, e sabemos disso, ainda que possamos relacionar o que muitos poderiam definir como credenciais impressionantes. Vocês conhecem meu histórico. Nascido legítimo, circuncidado ao 8º dia, israelita da elite, da tribo de Benjamim, cumpridor rigoroso e devoto da lei de Deus, defensor ardoroso da pureza da minha religião, a ponto de perseguir a igreja, observador meticuloso de tudo que está escrito no livro de Deus. As credenciais que eles andam exibindo por aí como algo especial, eu rasgo e jogo no lixo com todo o resto que eu costumava julgar importante. Por quê? Por causa de Cristo, sim. Todas as coisas que um dia considerei importantes, nada mais valem na minha vida. Só um homem livre de autoimagem, só um homem livre de... Estou tentando achar uma palavra assim, de uma autopropaganda, de uma autodivulgação, é capaz de falar um negócio desse. Paulo está falando assim: para iniciar uma trajetória vitoriosa, esqueça o que os outros vão pensar de você. O importante é o que Deus pensa de você, o que Deus sabe de você. Paulo está falando, eu era fariseu. Vocês não estão entendendo. Eu era fariseu, eu era da tribo de Benjamim, eu era zeloso com a lei, eu cuidava, eu chegava nos ambientes, nos lugares, era bem recebido, era bem tratado, porque eu era um homem de respeito. Como dizem hoje, eu era um homem de bem. Homem de bem. Ah, meu Deus, se a gente soubesse que é um homem de bem, né? Um cidadão de bem. Paulo está falando, eu abri mão de toda essa falsa aparência porque eu descobri que isso era um lixo. Que isso não tinha serventia e não tinha valor nenhum. É muito difícil para a gente abandonar a nossa autoimagem, porque a nossa sociedade e nós mesmos valorizamos demais a nossa autoimagem. A gente dá um valor excessivo para o que os outros pensam da gente. A gente dá um valor excessivo para o que os outros veem da gente. E aí a gente constrói. Porque Paulo aqui, pelo menos, Paulo ainda era honesto com aquilo que ele acreditava como fariseu e como judeu. Às vezes a gente nem isso consegue ser. A gente constrói uma imagem mentirosa da gente para vender. É o que eu sempre falo, tente ser o mais fiel possível que você é. Se você é um cara de um jeito na igreja, você tem que ser esse cara na sua família, no seu emprego, nas suas relações familiares. Se você é um cara de um jeito na família, você tem que ser esse cara em todos os outros lugares. Você não pode, em cada ambiente, construir uma imagem. Cada ambiente você tem a imagem de um bom profissional, mas você, como marido, não é bom pai. Mas na igreja é bom cristão, frequenta os cultos, faz tudo direitinho, lê a Bíblia, conhece a Bíblia. Mas se você não é bom marido, não é bom pai, acabou. Sua imagem foi para o espaço. E o pior é que às vezes a gente tenta ficar salvando essa autoimagem nossa. E só quem é livre desse tipo de coisa é capaz de iniciar uma trajetória vitoriosa. Porque uma trajetória vitoriosa não está na conquista. Está na trajetória em si. Está nas pessoas que a gente agregou durante a trajetória, que a gente abençoou durante a trajetória, nas pessoas com que a gente andou junto. Paulo vai continuar falando para a gente que uma vida vitoriosa passa por uma esperança indestrutível. Paulo não tem uma esperança dentro de si que é tipo torcida, sabe? Tipo assim, a esperança de Paulo não é aquela assim, não, tudo vai dar certo. Não, vocês vão ver. Vamos lá, vai tudo dar certo, tudo vai sair como planejado. Não. Sabe por quê? Porque isso daí é otimismo. E otimismo depende do que vem de fora.
Otimismo depende das situações que cercam a gente. Você é otimista de acordo com as situações. Por exemplo, o país está melhorando. A situação financeira, a situação fiscal do país está melhorando. Aí você fica o quê? Otimista. Não, esse ano vai ser um ano muito bom, porque o país está melhorando, tal. Isso é otimismo. Esperança não. Esperança vem de dentro para fora, não vem de fora para dentro. Porque esperança é algo que Deus coloca dentro da gente. E ao contrário do otimismo, a esperança, ela não deixa a gente de braço cruzado esperando as coisas acontecer. A esperança é algo que ativa a gente. É uma força motora que empurra a gente para as coisas que tem que ser feitas, não esperando que as coisas aconteçam. Olha só o que ele vai falar no começo do texto que a gente leu. Quando eu cheguei em Troade para proclamar a mensagem do Messias, senti plena abertura, Deus havia escancarado a porta. Mas Tito não estava esperando por mim com notícias sobre vocês. Por isso, não consegui relaxar. Preocupado, fui para a Macedônia à procura de Tito e de alguma notícia que me tranquilizasse a respeito de vocês e consegui, graças a Deus. A esperança de Paulo não deixa ele de braço cruzado, esperando notícias de Tito. A esperança de Paulo é uma esperança que ela empurra ele para ir atrás de notícias. Eu tenho esperança de ter notícias de vocês, meus irmãos, mas eu não vou ficar esperando a notícia chegar, eu vou atrás da notícia. Eu quero saber como vocês estão. Eu espero que vocês estejam bem. A minha esperança é que vocês estejam bem. Mas eu só vou sossegar quando eu descobrir isso. E quando eu for para cima. E quando eu descobrir. E quando eu achar Tito. Quando o Tito me contar o que está acontecendo. E na nossa vida isso não pode ser diferente. Esperança que nos deixa parado, que nos deixa na torcida, é otimismo bobo. Desculpa o termo. Esse negócio. Tudo vai dar certo. Tudo vai ser, vai voltar ao normal, por exemplo, com a questão da vacina. Não, a nossa esperança é que volte. Mas o que a gente vai fazer para voltar? Pelo menos não ao normal, porque eu já falei que eu não acredito que vai voltar tudo ao normal. Isso não é pessimismo, isso é uma dose de realismo. Mas a gente vai atrás. Por exemplo, eu acho muito bonito. Eu vi uma matéria esses dias dos cientistas que estão envolvidos na vacina, no estudo, nos testes. Tem cientista que está dormindo 4 horas por dia. É 20 horas de trabalho direto. Sabe qual é o nome disso? Esperança. Uma esperança ativa. Os caras estão estudando, estão debruçados há quase 1 ano numa vacina que vai tentar trazer, se não a normalidade total para a gente, mas que vai trazer um pouco de qualidade de vida, da gente poder voltar a viver, da gente poder circular sem tanta preocupação. Esses homens, essas mulheres que estão nesses centros de pesquisas, eu vi cientista que se mudou para o centro de pesquisa, já está quase 1 ano morando lá, porque o cara falou, não, eu tenho que resolver essa parada, nós vamos estudar, nós vamos descobrir, nós vamos produzir essa vacina. O nome disso é esperança. Não ficou lá esperando cair uma fórmula milagrosa do céu, não. Estão debruçados, estudando. E a nossa vida é assim. Sabe por quê? Porque se a gente é só otimista, se a gente é um bando de otimista, a gente é um bando de bobo. Porque o otimismo sempre nos decepciona. Já a esperança sempre nos impulsiona. Uma vida vitoriosa passa necessariamente pelo impacto do cristão na sociedade. Olha só o que Paulo vai falar aqui, ó. Onde quer que vamos, o povo aspira ao excelente perfume desse conhecimento. Por causa de Cristo, exalamos uma doce fragrância que sobe até Deus e é reconhecida pelos que trilham o caminho da salvação. Um aroma com agradável cheiro de vida. Mas aqueles que estão no caminho da destruição nos tratam mais como se exalássemos o cheiro desagradável de um cadáver.
Paulo tá ensinando que a gente é portador da vida e não da morte. Falar, como assim, portador da vida? A gente pode portar a morte? Pode. O nosso comportamento pode ser um comportamento que porte e que leve à morte. Não a morte necessariamente física, mas a gente pode matar relacionamentos, a gente pode matar oportunidades, a gente pode matar ideias, a gente pode matar sonhos, a gente pode matar e destruir famílias, a gente pode matar e destruir comunidades, igrejas. E Paulo está falando, o nosso comportamento é um comportamento que exala e que leva a vida para onde a gente vai e onde a gente passa. O nosso comportamento é um comportamento que nós influenciamos as pessoas. Onde a gente chega, onde a gente passa, nós somos pessoas que transformam ambientes de morte em ambientes de vida. Só que, infelizmente, não é assim, né? Às vezes a gente conhece muito crente que por conta de uma religiosidade excessiva, e Paulo fala isso lá em Filipenses, né? De uma religiosidade excessiva, de uma falsa moralidade, a gente conhece gente que é mal-humorada, que é briguenta, que é cheia da razão, que nada tá bom. Os famosos crentes nuvem, sabe o crente nuvem? Onde ele chega uma nuvem preta em cima dele, assim, ó. O ambiente fica pesado, fala assim. Deve ser horrível, né? Ser a pessoa que quando chega os caras falam, ih, chegou o chato, lá vem o cara que tudo vai dar errado, tudo põe todo mundo para baixo, que nada tá certo, tudo é pecado, todo mundo vai pro inferno menos ele. Todas as famílias ele quer pôr o bedelho, todos os assuntos ele quer se intrometer. Oh, meu Deus do céu, é o crente Zé Buscapé, né? Só resmunga, só reclama, nada tá bom. Todo lugar é confusão, encrenca, e o pior é crente. O cristão exala a vida, alegria, felicidade. Eu não estou falando aqui que o cristão ele não tem maus momentos. Não, não é isso, pelo amor de Deus. Todo mundo passa por maus momentos, dias de tristeza. Mas até nos momentos de tristeza, a gente age de forma diferente. Porque dentro de nós, como eu falei anteriormente, a gente tem uma esperança indestrutível. A nossa esperança é uma certeza que nos empurra para que nesses dias maus, nesses momentos de dificuldade que a gente passa e vive, a gente não fique na torcida esperando algo acontecer que não vai acontecer, e quando isso não acontecer, a gente desanimar, nos desesperarmos, não. A nossa esperança nesses dias maus, ela faz a gente levantar do sofá, ela nos impulsiona para buscar uma vida em que a gente exale vida, em que a gente vem da vida, no bom sentido da palavra. Outra coisa muito importante que Paulo vai ensinar para a gente é que uma vida vitoriosa passa necessariamente por uma integridade irrefutável. Como assim uma integridade irrefutável? Olha que ele, seguindo ainda o que Paulo fala, é uma responsabilidade gigantesca. Quem é capaz de assumi-la? Pelo menos não adulteramos a palavra de Deus, nem a pomos à venda. Permanecemos na presença de Cristo quando falamos, e Deus nos olha no rosto. Falamos o que recebemos diretamente de Deus e fazemos de maneira mais honesta possível. Paulo está falando, a gente não manipula a Bíblia, a gente não manipula a palavra de Deus, a gente não manipula o Evangelho. Você vai falar assim, mas isso daí também eu não posso fazer, a Bíblia já está escrita, como que eu vou manipular? Rapaz, você nunca ouviu falar a expressão que a Bíblia é a mãe de todas as heresias? Pois é, a Bíblia nas mãos erradas, ela vira uma heresia.
As pessoas manipulam. A gente vê aí os televangelistas aí que tem na televisão, como eles manipulam a Bíblia para conseguir mais dinheiro, para enriquecer, para enganar o povo, para mentir, para manipular, para ganhar voto em eleição. Usam a Bíblia para que eles quiserem. Só que isso falando no macro e no micro, que é a nossa vida no dia a dia. Como que a gente manipula a palavra de Deus? Como que a gente manipula a Bíblia? A gente manipula, por exemplo, usando textos que só beneficiam aquilo que a gente acredita. A gente manipula usando a Bíblia para levar um estilo de vida que a gente quer levar. A gente manipula a palavra de Deus até mesmo escondendo ela e fingindo que ela não existe. É uma forma de manipulação. A gente fala, não não tem problema fazer, isso não. Paulo está falando, nós não negociamos valores, nós somos íntegros perante Deus. Aqui não tem esse negócio de negociar valores, de negociar trechos da palavra de Deus, de usar trechos e partes da palavra de Deus para sustentar opiniões pessoais. Não. A nossa vida é uma vida íntegra. E para a gente caminhar para o final, uma vida vitoriosa se torna de verdade uma vida vitoriosa quando a nossa vida é uma carta que todos podem ler. Olha só, eu já li esse texto tantas vezes, eu gosto demais desse texto que Paulo vai falar lá já no capítulo 3. Porque Paulo ele vai falar o seguinte, não parece que estamos elogiando a nós mesmos, insistindo em nossas credenciais, afirmando a nossa autoridade, porque Paulo está falando assim, olha, parece que a gente está sendo um pouco exibido aqui, falando do que a gente faz, de como a gente vive, da nossa vida, da nossa integridade. Aí Paulo falou, de jeito nenhum. Tampouco precisamos de cartas de recomendação, seja para vocês e seja de vocês. Paulo está falando, eu não preciso de uma carta de recomendação de ninguém. Eu não preciso nem apresentar para vocês uma carta de recomendação e nem preciso de uma carta de recomendação de vocês para apresentar para os outros. Vocês mesmos são a recomendação que precisamos. Olha isso, que coisa maravilhosa. Vocês são a recomendação de que precisamos. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. Agora Paulo está fazendo um negócio aqui, ele está fazendo uma coisa, ele está fazendo assim, eu estou transferindo a responsabilidade para vocês, porque o evangelho é isso, cada um tem a sua responsabilidade com a sua vida. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler simplesmente olhando para vocês. Ele está falando do pessoal de Coríntios, e olha que a gente está falando da igreja das tretas, hein? Pessoal de Coríntios, vocês são uma carta. Como que vocês vão agir a partir de agora? E vocês não são uma carta qualquer, vocês são uma carta que vocês são a nossa recomendação. Nós plantamos a igreja aí. Nós começamos o ministério aí. E vocês, quando a gente tem que apresentar por exemplo, quando um vendedor vai vender algo, ele tem um negócio que chama portfólio. Que é, por exemplo, tudo aquilo que ele já vendeu, as empresas para onde ele já prestou serviço, os produtos que ele vende. Paulo está falando, o nosso portfólio são vocês. Quando a gente tem que falar de alguém, a gente fala assim, ó, olha para os coríntios. Ele está jogando no colo dos caras a responsabilidade. Ele está falando, vocês têm que aprender a caminhar sozinho. Vocês precisam ter a noção de que vocês são uma carta. A vida de vocês é uma carta que qualquer um pode ler, simplesmente olhando para vocês. O próprio Cristo a escreveu, não com tintas, mas com o Espírito do Deus vivo. Essa carta não é inscrita na pedra, mas talhada em vidas humanas. E nós a publicamos.
não poderíamos estar mais seguros de que vocês são nossa carta de recomendação, escrita pelo próprio Cristo para Deus. Agora é o seguinte, a carta, olha só o que Paulo faz com os caras. A carta não é só para a sociedade ver. A carta foi escrita por Cristo para que Deus está olhando vocês e Deus está lendo vocês. Não pensaríamos em escrever tal carta. Paulo está falando, a gente não tem autoridade para isso. Só Deus pode escrever uma carta assim. Sua carta nos autoriza a levar adiante esse novo plano de ação. O plano não foi escrito com tinta sobre papel, mas com muitas páginas de notas de rodapé, matando seu espírito. Foi escrito em sintonia, o espírito com o nosso espírito, a vida de Deus com a nossa vida. Paulo está falando assim, olha, a partir de hoje, eu quero que vocês tenham noção de que Deus e que o mundo está olhando para vocês. Vocês são uma carta. Nós somos uma carta. Eu costumo brincar, né, que nós somos uma... Teve um presidente aí que ganhou uma eleição uma vez e fez uma carta aberta aos brasileiros. Pena que ele não cumpriu com metade do que ele prometeu, né? Lá em 2002. Mas nós somos uma carta aberta. Só que sabe qual é a tristeza? Que tem crente que não é nem bilhete. Lembra daquela brincadeira, aquele meme que circulou na internet? É verdade esse bilhete? Tem gente que nem bilhete é. Quanto mais ser uma carta. Porque para a gente ser uma carta, a gente precisa ter vida. A gente precisa ter esperança. A gente precisa ter integridade. A gente precisa ter capacidade de discernimento, a gente precisa exalar a vida. E a questão é, que tipo de carta a gente está sendo? A gente é a carta do SPC e Serasa, que só chega para dar más notícias da dívida? Ou a gente é uma carta que, quando a gente chega no ambiente, as pessoas leem a gente e falam assim, meu Deus, que vida maravilhosa, que história maravilhosa, que exala a vida, que exala esperança, que exala integridade, que abriu mão de autoimagem, que abriu mão da sua autoimagem, que não está mais preocupado com o que os outros vão pensar, que não está mais preocupado com o que os outros vão falar. Porque para a gente ser uma carta, a gente tem que estar disposto a andar com os outros. E aí é que está o problema, as pessoas vão andar com a gente e elas vão ler o quê? As pessoas vão andar com a gente e no momento que elas precisarem ler algo, o que elas vão ler? Nós vamos ser uma carta portadora de boas notícias e de esperança ou vamos ser uma carta portadora de desespero, de tristeza, de mentiras, e de hipocrisia, de uma vida cheia de mentiras, de autoimagem? Na hora que a pessoa for ler de verdade e falar assim, nossa, mas tem umas coisas estranhas escritas nessa carta aí. Tem umas histórias aí que não bate. Ou as pessoas vão olhar para a gente e vão ter a capacidade de fazer uma leitura da nossa vida sem a gente estar preocupado. Como eu falei na outra aula, o testemunho da gente, apresentar a nossa vida, falar, tá aqui a minha história, tá aqui a minha família, tá aqui a minha vida como cristão, tá aqui a minha vida como profissional, tá aqui a minha vida como amigo, tá aqui a minha vida como filho, como pai, como marido, tá aqui, ó. Eu não tenho nada para esconder de ninguém. Ou a gente vai ser aquela carta que fica na garrafa de vidro. Lembra? Antigamente tinha os desenhos das cartas que ficam na garrafa de vidro. Aí fechada, tampada no mar. Para ninguém ler. Para ninguém nunca ver a nossa história. Ou nós estamos dispostos a ser uma carta escrita por Jesus para Deus. Para que Deus possa contar com a nossa vida, com a nossa história, para influenciar e abençoar a vida de pessoas. E aí sim, a nossa carta, lá embaixo está escrito assim, ó,
vida vitoriosa. Amém? Deus abençoe. Um bom domingo a todos vocês. E a gente continua se vendo virtualmente por enquanto, mas na ânsia de poder ver vocês novamente, pessoalmente. Um abraço a todos.